Bom dia, meu nome é Samuel e eu vou apresentar para vocês hoje segurança em sistemas operacionais, que consiste em três principais pontos, que são as ameaças, os invasores e a perda acidental de dados. Tem três principais pontos muito importantes das ameaças, que são a confidencialidade de dados, a integridade do sistema e a disponibilidade do sistema. A confidencialidade de dados tem como objetivo garantir a segurança de dados secretos. Como assim? Quando ocorrer algum compartilhamento de dados, o sistema deve garantir que serão enviados apenas para determinados destinatários. Já a integridade do sistema deve garantir que o usuário não possa modificá-lo os dados em que ele acesso. E outra bem simplesinha também é a disponibilidade do sistema. A disponibilidade do sistema deve garantir a eficácia e a eficiência do sistema, não tornando inutilizável e, por consequência, dando recurso e serviços. Agora eu vou falar sobre os invasores. Os invasores consistem em dois principais pontos também, que são o vírus e o invasor. O invasor está composto de duas formas: a passiva, que ele acessa dados que não tem permissão, e a ativa, que além de acessar esses dados, ele também modifica. Já o vírus é uma nova categoria que está surgindo nos últimos anos, que é um pedaço de código que é projetado para causar dano. A grande diferença entre esses dois aqui é que o vírus é um código, o invasor atua de forma pessoal, tentando invadir pessoas ou aparelhos específicos. E o vírus, ele tenta causar dano geral, o máximo de pessoas que atingir pegar para o vírus. Agora, esse último assunto é a perda acidental de dados. Na perda acidental de dados, como o próprio nome já fala, é uma perda acidental, que geralmente é ocasionada por fenômenos naturais, como um trovão, que acaba tendo uma queda de energia, os erros de hardware e software e também a falha humana. Mas com essas perdas de dados, tem um grande salvador da prática, que é os backups. Eles recuperam os dados perdidos. E encerrando a perda acidental, eu termino meu trabalho e quem vai apresentar agora é o Vinícius Abílio, com criptografia básica. Bom dia, meu nome é Vinícius e hoje eu vou apresentar um pouco sobre a criptografia básica. A criptografia básica é muito importante na segurança da informação, pois ela que permite a comunicação e o armazenamento de dados de forma segura. Existem dois tipos de criptografia, a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Na criptografia simétrica, existe o texto puro e o texto cifrado. O texto puro é o arquivo ou a mensagem original e ela é passada por um algoritmo para criptografar. E esse algoritmo ele utiliza de uma chave, que é uma espécie de código ou alfabeto para esconder a mensagem no arquivo. Para descriptografar, utiliza-se da mesma chave. Já na criptografia assimétrica, se utilizam de duas chaves. Uma denominada chave pública, que pode ser compartilhada para outros usuários e é utilizada para criptografar o arquivo, e uma denominada chave privada, que deve ser mantida em segredo, pois ela é sentida para descriptografar o arquivo ou mensagem. Essa criptografia ela é muito mais lenta e requer muito mais capacidade de processamento. Oi, meu nome é Yasmin e eu vou falar sobre as defesas nos sistemas operacionais. Nós temos as defesas em profundidade, que são múltiplas camadas de defesa. Para caso uma seja violada, ainda haverá as outras. Nós temos dois perigos nessas maneiras. O perigo de entrada, que é a entrada de vírus e hackers. E nós temos a saída de informações pessoais. Uma das formas de segurança que temos são os firewalls, que ele obriga o tráfego de dados a passar por uma única ponte eletrônica. Ele tem duas formas: o hardware, que é mais usado por empresas, e o software, que é os usuários domésticos. Mas nem sempre os firewalls funcionam, eles têm alguns erros. Então, para isso, temos os antivírus, que após instalado, ele faz uma verificação em todos os dados do computador para ver se não tem nenhum vírus. Além dos firewalls e dos antivírus, nós temos o IDS, que ele faz uma inspeção dos pacotes de rede e analisa as anomalias da CPU. Ele funciona como uma chamariz, que é como atacar e pegar os malwares. Bom dia, meu nome é Vinícius e a gente vai trabalhar hoje sobre os mecanismos de proteção no sistema operacional. Hoje é muito mais fácil você cuidar do sistema operacional ou de um computador no geral quando você sabe o que deve ou não ser protegido e quem ou o que faz tal ação. Por exemplo, você não vai querer entrar em um jogo e ele vai abrir a calculadora, ou você vai querer entrar na internet
ele vai abrir o prompt de comando. Ele não pode fazer isso, porque cada ação, cada comando, ela tem um conjunto de funções. Esse conjunto de funções liga ela a outras definições da mesma, e isso acaba que vai definindo no trabalho que ela tem que fazer, porque existem bloqueios necessários para que essas ações não mexam com obrigações de outras funções. Por exemplo, a que eu usei mesmo da calculadora. A calculadora tem os bloqueios que impedem ela de entrar na internet, ou tem os bloqueios que impedem ela de conectar com o jogo, porque a função dela é fazer cálculo. Por exemplo, temos as funções read e write, que são conectadas com arquivos, pelo fato de que elas são apenas para leitura e escrita, ou seja, não necessariamente precisa de internet ou de muita coisa, são funções básicas que precisam disso. Para executar essas funções, a gente tem os domínios. Nós temos os domínios como os pares de objetos. Cada domínio gera um objeto e um subconjunto de ordens, por assim dizer. E essas ordens, essas informações se organizam dentro do domínio de forma independente do usuário, ou seja, o usuário não interfere na forma que as informações e comandos se organizam dentro do domínio. Isso significa que uma boa forma de você analisar, porque quanto mais autossuficiente o domínio for, melhor ele vai ser, porque ele só vai ter um bom funcionamento quando ele definir o próprio trabalho e ele fazer sem o usuário ter que mexer, ou mais fraco quando o usuário tiver que interferir nisso. Um conjunto de uso muito comum é o da POLA, que significa o princípio da menor autoridade, que é uma das coisas que define se o domínio realmente é alguma coisa boa ou não tão boa, dependendo do que ele faz. Um uso muito comum que temos que exemplifica os domínios é a POLA, que traduzindo para o português ela fica como o princípio da menor autoridade. O que isso significa? Quanto mais sozinho o domínio se virar, melhor o seu funcionamento vai ser, porque ele vai fazer só o trabalho dele e nada além disso, ou seja, ele vai se limitar ao seu trabalho, e o que gera mais velocidade, porque quando você tem alguma coisa limitada para fazer, você pode fazer aquela coisa várias vezes com um funcionamento melhor. Como um exemplo de domínio, a gente tem o Unix, que ele é definido por UID e GID. O UID, ele é uma coisa que ele comanda permissões, ele restringe e decide qual é permitida ou não, e o GID ele é o que permite as permissões, ou seja, o UID ele vai definir para a gente as permissões, o que é mais fácil de fazer, o que é possível, e o UID ele vai ser para a gente o que deixa a gente fazer o processo. Por isso que o Unix, ou todos os domínios, tem que juntar esses dois processos. Após os domínios, a gente também tem as bases computacionais, que são separadas hoje em confiáveis e seguras. As bases seguras são bases em que o usuário não necessariamente precisa se preocupar muito com a segurança do computador, porque o próprio sistema automaticamente tem um sistema operacional que já é muito mais focado na segurança, então ele vai se virar para fazer o que o computador necessita. E por outro lado temos os sistemas confiáveis, que eles têm menos recursos de segurança que os seguros, só que todos os recursos dos sistemas confiáveis têm um bom funcionamento e um funcionamento que dá para confiar, o que leva a esse nome. E normalmente os usuários procuram um que seja seguro e confiável, para que todas as funções do sistema seguro sejam confiáveis igual ao sistema confiável. Só que esses dois sistemas têm muitas diferenças que batem entre si por causa dos criadores deles. E é muito difícil hoje a gente encontrar um computador que tenha esses dois no conjunto, mas não é impossível. Todo sistema operacional seguro sempre deve exigir a autentificação do usuário no momento que ele se conecta. Isso é necessário para determinar os arquivos e recursos que esse usuário pode acessar. A autenticação por senha é a mais utilizada e a mais comum entre as pessoas. E essa aplicação mais simples são pares de senha e login na central, onde o login digitado é procurado e depois comparado com a senha fornecida. Outra coisa importante é que em alguns casos, uma mensagem é mostrada após o nome do usuário ser inválido. Isso é algo ruim, pois já mostra que o login está errado.
enquanto se a mensagem aparecesse depois da senha, mostraria apenas que a combinação está errada. Vários dos sistemas operacionais mais antigos guardam todas as senhas em um arquivo decriptado e protegido por mecanismos normais. Entretanto, manter no disco torna os arquivos muito acessíveis para qualquer um. No Unix, após o nome e senha serem informados, a senha é criptografada e usada como senha de um banco de dados. O programa irá ler o arquivo até encontrar com a login igual. Se as senhas forem compatíveis, o acesso é permitido. Morris e Thompson, duas pessoas importantes nesse ramo da computação, aprimoraram esse método e desenvolveram um sistema que cria e concatena números aleatórios que mudam, chamado sais, ao lado da senha criptografada. As versões mais modernas do Unix chegam até a tornar o arquivo de senhas ilegível, fornecendo programas para ajudar na verificação de entradas. Existem também as senhas de uso único, senhas que são trocadas a cada entrada no sistema. Porém, Leslie Lamport inventou uma maneira de melhorar esse sistema. Seu algoritmo é na base da função y igual a f de x, onde ter x e encontrar y é fácil, mas o contrário se torna extremamente complicado e improvável. Desse jeito, o usuário escolhe uma senha e depois o valor inteiro chamado n, que determinará quantas senhas o algoritmo gerará. Assim, o n determina o número de funções que vai alterar a senha inicial e originará uma nova, e a cada utilização o número de funções é diminuído em 1. A principal característica é que se torna fácil calcular a senha anterior, mas impossível encontrar a próxima. Quando todas as senhas são utilizadas, o servidor é reiniciado e uma nova palavra-chave é gerada. A criação da senha consiste em uma longa lista de pares, perguntas e respostas, onde cada pergunta feita para o usuário aleatoriamente deve receber respostas certas e precisas. Outra variação é a autenticação desafio-resposta, onde um algoritmo é selecionado, x mais 2 por exemplo, e o próprio sistema envia um valor para x, tendo que ser como retorno do usuário o valor resposta. Saindo das senhas, temos a autenticação por meio de objetos físicos, como cartões. Em geral, esses métodos são quase sempre usados com uma senha para evitar acessos de cartões roubados ou achados. Nos cartões de plástico para bancos ATM, geralmente a informação fica retida por um chip ou faixa magnética. Essa última podendo armazenar cerca de 140 bytes de informação, que são enviados a um computador central junto com a senha na hora da autenticação. Os cartões com chip podem ser divididos em cartões com valores armazenados e cartões inteligentes. Esses primeiros possuem uma pequena memória usando tecnologia ROM, para permanecer com a informação mesmo longe de uma fonte de energia. São muito usados como cartões telefônicos pré-pagos. Contudo, os mais importantes são os cartões inteligentes. Eles podem ser usados para armazenar dinheiro. São carregados e, quando inseridos em um leitor de comerciante, o cartão envia uma mensagem criptografada ao comerciante, que decide se vai ou não realizar a transação. A grande vantagem deles é não precisar de uma conexão online com o banco. Eles são basicamente pequenos computadores que interagem com outros. A autenticação poderia funcionar da maneira desafio-resposta, onde quem resolveria o protocolo é o próprio cartão. Uma desvantagem é que qualquer protocolo fixo se torna facilmente decifrável depois de um certo tempo. Entretanto, seria possível o cartão, em vez de decifrar, usar o interpretador Java. O protocolo seria então carregado no cartão e executado de maneira interpretativamente. Assim, mesmo que fosse descoberto, um novo protocolo poderia assumir o lugar. Isso pesaria muito no cartão, mas com a evolução tecnológica é totalmente possível. Uma autentificação famosa é a biometria, por meio de traços físicos do usuário difíceis de falsificar, como impressão digital e voz. Esse método é separado em dois, cadastramento e identificação. No cadastramento, a característica é medida e digitalizada, então os atributos significativos são associados ao usuário. Esse registro pode ser mantido em um banco de dados central ou em um cartão inteligente que será inserido depois. A segunda parte é a identificação. O usuário insere seu nome e suas características são medidas. Se forem compatíveis com as armazenadas, o acesso é permitido. O nome é necessário, pois as medidas podem ter um certo nível de discrepância, além de que dois usuários podem ter semelhanças em suas características, exigindo uma medição mais rígida. As características devem ser muito bem pensadas também para serem selecionadas. Devem ser únicas, cabelo não, por exemplo. Não mudarem tão facilmente como rosto e voz, entre outros fatores. De qualquer jeito, os resultados posteriores da autenticação nunca serão iguais aos de cadastramento. Por isso, o projetista deve ter a prioridade de ou deixar um usuário legítimo com acesso negado ou um impostor sendo aceito. Uma maneira biométrica que está ganhando popularidade é pela íris do olho.
Toda pessoa possui padrões diferentes, até gêmeos idênticos. Uma foto do olho do usuário é tirado e suas características são transformadas por meio de uma onduleta de Gabor e comprimidas em até 256 bytes de informação. Depois é comparada com a cadastrada e discrepâncias abaixo do nível crítico são toleradas. Existe também a autentificação por assinatura, que se mostra muito criativo, usando a assinatura em uma caneta especial. O que é pego são características do movimento, força, pressão e velocidade da caneta e do toque do usuário, criando uma situação muito específica e difícil de burlar. Enfim, há diversas maneiras para a autentificação, todas com suas vantagens e desvantagens, e situações em que melhor se encaixam.